tá gravando. Ah, tá gravando. Sim, esqueci dessa passagem. Tira essas coisas. Ninguém vai sentir. Boa noite, irmãos, encarnados e desencarnados. Vamos fazer uma leitura do livro Linha de Luz de Francisco Cândido Xavier. Sublime recomendação. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Marcos capítulo 5, versículo 19. Eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoniado que recuperara o equilíbrio, ao toque do seu divino amor. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não o permite e recomenda-lhe: procure os seus, para anunciar-lhes os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz, a primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebestes a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, serás chamado a ele no momento oportuno. Que esta leitura possa servir para nos fazer refletir também quanto à nossa situação perante os benefícios que recebemos do Cristo. Então, neste momento, nós vamos nos prepararmos para ouvir a palestra doutrinária da noite de hoje, com o coração aberto, com a nossa mente preparada para novos conhecimentos, que sempre surgem no momento oportuno. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, pedir a autorização e a proteção da cúpula espiritual desta casa para este trabalho de agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Assim seja. Então, nós passamos agora a palavra à nossa irmã Vanderleia, que o protetor esteja protegido e que nós possamos desfrutar do que nos vai transmitir.
Boa noite a todos. Boa noite. É uma satisfação estar aqui hoje, trazendo um pouquinho do conhecimento, né, a respeito da transição planetária e o Cristo, nosso governador planetário. Ele que sustenta, né, esse planeta com seu amor, com os seus exemplos, né, que ele trouxe aqui para o planeta há 2000 anos atrás. Então, há 2000 anos atrás se esperava o Messias. E como se esperava esse Messias, que era trazido pelos profetas, né, que se falava tanto da chegada desse tal Messias. Então, era esperado alguém que ia revolucionar o planeta, enfrentando lá os romanos, aqueles seres que estavam dominando toda a humanidade. Mas não foi nada disso que aconteceu. Jesus nasceu num ambiente muito simples, e quando ele trouxe a mensagem dele, a maioria das pessoas nem reconheceram que ele realmente era o nosso governador. E trouxe a sua mensagem de amor e de caridade e de perdão, porque ele ensinou muito isso, né? O perdão e a caridade. E até hoje isso ressoa no nosso planeta, porque tamanha foi a mudança no planeta que se conta antes e depois do Cristo, as datas, né? E isso está se fechando novamente um novo ciclo. Se fala muito do Apocalipse, né? Dos fins dos tempos. Então a gente se pergunta quais são o fim desses tempos, que tempos são esses? Na verdade, é um final de uma era, de uma forma de ser que já não vai ser mais permitido no planeta Terra. É o fim do autoritarismo, é o fim das guerras e é o fim da ganância. Então aqui, né, nos tempos são chegados da Gênesis, explica que é como se fosse um regimento, onde ali dentro é cheio de soldados que são indisciplinados, que não recebem ordem. Essa ordem que seria as leis divinas, né, que tem que ser colocada para que haja o equilíbrio moral no planeta. E o que acontecia até então? Esse regimento, de vez em quando vinha uma pessoa que era do bem, que fazia o bem, mas ao mesmo tempo eles eram massacrados por essa maioria que queria causar tumulto e guerra e coisa. Então, na transição planetária, o que vai acontecer? Essas pessoas rebeldes, retardatárias, que não aproveitaram a oportunidade de fazer a sua regeneração, eles vão ser removidos, primeiro 1, depois 5, depois 10, até que todo o regimento seja modificado através de novos espíritos que vão reencarnar e povoar a Terra. E quem são esses espíritos? Diz a Gênesis, né? A maioria são seres que já passaram pela Terra, que não precisaram mais encarnar, ficaram aguardando que a Terra entrasse nesse processo de transição, para que eles encarnassem trazendo essa nova lei divina, que são as leis morais. Porque olhando assim para fora, a gente acha que houve muita mudança, mas a mudança que houve, ela foi muito dentro da tecnologia. Mas a evolução moral, ela ficou muito estagnada. A gente vê que moralmente a humanidade ainda se arrasta dentro dos princípios moral e divino, né? Porque existe uma lei que rege todas as coisas. Então, o tempo da Terra são chegados porque não vai ser permitido encarnar espíritos zombeteiros, causadores de guerra, controladores, isso aí, eles tiveram oportunidade até aqui. Então a gente sente assim, nossa, parece que as coisas vão piorando. É porque foi trazido muitos espíritos rebeldes para encarnar nesse período de transição, para que eles tivessem uma oportunidade de se regenerar. Mas a maioria não obedeceu não se esforçou, né, para ser um espírito melhor. E eles vão ser removidos do planeta. É o fim desses seres? Não vai ser o fim. Vai ser um processo gradual, onde ele vai para um planeta mais primitivo. E lá ele vai começar toda a jornada, ele leva o conhecimento que adquiriu aqui e vai auxiliar aqueles que estão lá ainda dando os primeiros passos evolutivos. E tudo isso não está assim jogado ao acaso, porque existe toda essa lei que ela é governada principalmente pelo Cristo e sua hoste angelical.
que se chamam de hierarquia, a hierarquia dos seres que comanda a evolução do planeta. Assim como há a evolução em outros planetas também, e tem planeta um pouco mais inferior, né? Como dizia o Cristo, há muitas moradas na casa de meu Pai. E na época dele, ele deixava os seus ensinamentos conforme a humanidade estava pronta para ter aquele entendimento. Então, ele escolheu ali os 12 apóstolos, né, para deixar os ensinamentos dele, mas dentro de um conhecimento muito limitado. Falava muito por parábolas, porque era uma forma dele deixar como se fosse uma chave para que a gente, ao estudar, hoje a gente entendesse a mensagem dele. Por isso que se diz, né, Apocalipse é a revelação do quê? Da verdade, né? A verdade divina sobre as leis divinas que regem todo esse planeta e todo o universo. Então hoje a gente vê aparelhos que medem a distância entre a Terra e o Sol, e a gente vê também a quantidade de galáxia e de planeta que existe, e se a gente observar o planeta Terra, ele fica perdido no meio da galáxia, de tão pequeno. Então, o Deus, nosso Pai Criador, ele deve ter uma gama de outros planetas para fazer esses processos evolutivos. Então, vai acontecer grande coisa, eu vou ter que esperar um Salvador? Não, o processo ele é interno dentro de nós mesmos. Eu reconhecendo que eu tenho uma responsabilidade e um compromisso a assumir perante as leis divinas, que é o amor, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, que já estão dentro das leis, né? Amar ao próximo através do amor, da caridade, do respeito, da solidariedade, porque eles chamam de uma outra dimensão, né? E nessa dimensão é um estado de consciência, que a gente está na Terra, da dualidade, e a gente vai se erguer evolutivamente. Então, eles dizem que existe 22 bilhões de espíritos, né, povoando no plano físico com o corpo físico, e os que estão sem os corpos, né? Então, quando a gente reencarna, a gente mergulha nesse véu do esquecimento e a gente fica um pouco limitado e ficamos muito à mercê do que acontece dentro dos governos, né? A gente é muito limitado, porque se a gente quer fazer algo, existe uma lei terrena que ela não está em harmonia ainda. Por enquanto ela não tem essa harmonia de eu ter o meu livre-arbítrio de fazer algo para o outro, porque existe todo um processo material e financeiro que é controlado por algumas pessoas. Então, dentro da transição planetária vai haver mudança também, dentro da política, dentro da sociedade, principalmente dentro das religiões vai haver muita mudança, porque vai vir aquela lei do amor universal, onde todos são unidos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo de que fazer que toda a humanidade ela seja tratada de forma igual. Se a gente observar os países, a gente vê países que têm seres que passam fome no século XXI, seres que vêm e matam pais de criança na frente da própria criança, como na África. Então, esses seres não vão ser permitidos encarnar na mesma frequência daqueles que querem dar um salto rumo à evolução, né? Seguindo o exemplo do Cristo. Então, ele está no controle de tudo isso, mas ele deixa para a humanidade o livre-arbítrio dela tomar as próprias decisões. Nós temos a liberdade de escolha dentro do processo, mas se eu estiver prejudicando alguém que queira fazer alguma coisa, dar um salto evolutivo, eu posso ser removido do planeta e começar lá do zero. Segundo o calendário maia, conta que o mundo acabaria em 2012, provavelmente alguma coisa já terminou ali, né? Alguns espíritos já não podem mais atuar aqui no planeta, porque existe todo um processo no plano astral, de remoção do plano astral, para não permitir que esses seres interfiram mais no nosso livre-arbítrio. Eu acho que a maioria dos processos somos nosso mesmo pessoal. É a nossa falta de vontade, a nossa falta de amor, a nossa falta de paciência. Acho que não tem mais tanta influência vinda de fora. Os meus pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles geram uma energia psíquica no planeta que gera contaminação. A gente pode contaminar uma água, um alimento,
através do nosso pensamento, porque o nosso pensamento, ele cria forma. Isso é psíquico. Teve um japonês que fez um teste com a água e ele tirou foto de uma água onde as pessoas vibravam a energia de amor e gratidão, era um cristal transparente. Na outra água eles colocavam raiva, ressentimento e mágoa ali. A água aparecia uma forma escura, e como se fosse a forma de uma entidade negativa mesmo. Então nós criamos essas entidades com o nosso pensamento e o nosso sentimento. A falta de perdão, a falta de amor, o julgamento, o outro, aquele outro é assim, assim, mas o outro também é um ser divino, é um Cristo. Quando eu julgo alguém, eu estou julgando a mim mesmo, né? Na mesma medida que medir, serás também medido. Então, essas são as leis, e elas não mudam, elas são eternas. Como Cristo disse, né? Passarão as coisas, mas a minha palavra não passará. Quer dizer, porque o que ele disse é o que está dentro dessa lei que governa todo o sistema planetário. Então a gente sai daqui, vai até a quarta dimensão, a gente volta, vai até a quarta dimensão, daí a gente volta, e volta esquecendo do que aconteceu nas outras vidas, né? Por alguma razão, Deus ele faz isso para que a gente possa conviver com aquelas pessoas, às vezes, que nos causaram mal, para que a gente possa perdoar sem entender por quê. É um dar sem receber em troca, né? É o dar amor sem esperar recompensa. Então, eu dou amor por dar amor. É um ato inato no ser, né? Ele é inato dentro do próprio ser, esse processo do dar, né? Para o outro, em prol do outro. Então, a gente tem que fazer essas reflexões, porque no nosso dia a dia a gente pode fazer muita mudança, começando pelos nossos pensamentos e as nossas atitudes. O que eu vou pensar hoje? Tem alguma coisa que possa contribuir com o melhoramento da atmosfera psíquica do planeta? Então eu prefiro não pensar. Se eu for contaminar, aí quais são as ferramentas que a gente pode usar para sair dessa frequência? Isso é uma velha energia, né? É o antigo, é o velho, porque fomos contaminados. A gente é contaminado e bombardeado o tempo todo pela mídia, pelas informações que a gente vai ouvindo. Então, através das notícias, a gente acaba indo para o julgamento, acaba julgando aquele político, aquele outro, e a gente não está fazendo nada que deveria de fazer, né? Dentro do nosso processo evolutivo. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente já tem que dizer, nossa, eu estou vivo, então eu vou aproveitar o máximo do meu dia para eu fazer alguma coisa que sirva de bom para o meu planeta e para o meu entorno, né? Então eu já posso agradecer aquele dia e já vou me conectando com Deus, com a espiritualidade, com Cristo, pedindo que a minha fala e o meu pensamento estejam em harmonia com esses seres de luz. E se vier um pensamento, um sentimento de raiva, a gente pode dizer assim, eu não sou um animal, eu sou um ser humano. Porque o sentimento de raiva, ele é instintivo em nós. Porque a gente tinha que lidar, né, com aquela parte da sobrevivência nas guerras. Então nós temos instinto de raiva. E eu tenho que dominar aquilo dentro de mim para que eu não possa contaminar ali o meu entorno. Porque senão eu crio uma espécie de miasma. O miasma são energia que se gruda numa coisa orgânica para se alimentar dessa parte orgânica. Então as doenças, geralmente, elas são criadas a partir desses pensamentos que criam esses miasmas. Eles grudam no nosso corpo. Então, apenas por hoje eu vou ser grata a Deus, né, por eu estar respirando nesse plano, porque aqui na Terra é um lugar que a gente aproveita, porque aqui se dá um salto muito grande, porque eu desci na Terra, num lugar onde está cheio de seres, né, que tem o joio e o trigo, né, as almas que fazem o bem, as almas que fazem o mal, e ali eu tenho que driblar essas energias, né, o bem e o mal. E dentro disso eu tenho que me sobressair fazendo bem, independente do que o outro está fazendo. Mas a responsabilidade é comigo. Porque quando a gente chega sozinho, desencarna sozinho, com as nossas questões, ou bem resolvida, ou mal resolvida. E se é mal resolvida, a gente chega lá e diz, o que tu fez da tua encarnação? Porque o planeta é uma escola, né?
Ele é uma escola onde a gente vem aprender através do desconhecido, é um mergulho no escuro, né? A gente mergulha nessa escuridão, porque a gente fica tateando para entender o que está acontecendo, porque a miragem que os nossos olhos físicos vê, ali é uma ilusão, é o planeta da ilusão, aqui é uma ilusão. E quando chegamos do outro lado, que deixamos o nosso corpo, que é só uma roupa, para a alma, né? Para ela usar para fazer essas experiências dela, quando chega do outro lado, puxa, eu não aproveitei a encarnação, só fiquei lá reclamando e julgando e brigando e xingando. Aí a gente perde tempo e perde para encarnar de novo. Então, assim, se a gente for analisar, quanto tempo faz que o Cristo pisou na Terra? Lá já tinha começado o processo. Eu acho que já começou desde o início que o primeiro ser humano pisou na Terra e vão dizer assim, olha, vai entrar lá para fazer o processo de evolução, vai caminhar em direção à luz. Aquilo que o Emmanuel escreveu, né? A caminho da luz. Nós estamos caminhando para ser um ser divino, um ser de luz, através das nossas experiências. Mas eu tenho que tirar o máximo de proveito da minha experiência pessoal. Ah, mas fulano lá não faz isso, ele não me ajuda, eu não sei o quê, não interessa, é eu comigo mesmo. É eu com meus pensamentos, meus sentimentos, porque para a gente estar nesse corpo físico, precisamos de outros corpos para interagir aqui, que é considerado os corpos negativos, né? É o corpo emocional, o corpo mental, o etérico e o físico. E nessa dimensão usamos esses 4 corpos. E tem uma mente consciente e um inconsciente. O inconsciente já está carregado, né, de informação que a gente absorve quando a gente está na barriga da mãe, do pai, se eles estão brigando, se eles estão em conflito, se tem problema, a gente já vai escutando que a vida vai ser um desafio. Mas por que a alma caiu ali, né? Ali era o lugar que cabia para ela aprender a sair dali um pouco melhor. Aí quando chega ali, naquele processo daquele pai e daquela mãe, reclama que o pai não foi bom, que a mãe não foi bom, por isso que eu estou assim. Mas peraí, mas por que eu caí ali, né? Caí naquele ninho, nada foi por acaso. Porque o meu processo para evoluir tinha que ser naquelas pessoas, naquela família. E aproveitar a sair dali um pouco melhor. Então, o que é a transição planetária? É isso que foi dito, né? É o fim de uma era de maldade, é o fim da era do controle, né? Pela ganância, para criar coisa para mim, eu acumular coisa pessoal para mim mesmo. Esse é o fim. A nova era, que tinha a era da época de Cristo, né? Veio até aqui, a era de peixe, entramos nessa era de aquário, né? Que é uma nova era, que foi prevista até pelo Chico Xavier, né? Falando que se não houvesse a Terceira Guerra Mundial, haveria um salto rumo ao processo evolutivo. E da onde vinha essas evoluções? Porque nós íamos abrir muito a nossa mente para a gente perceber essa realidade mesmo, né? Quem somos, o que estamos fazendo aqui, e a gente vai se abrir para ter essas comunicações com seres de outras dimensões, pessoas que desencarnaram, a gente vai ter acesso à comunicação com esses seres de forma tão natural, e seres de outros planos, porque o Chico também escreveu um livro que se chama A Carta de uma Morta. Quando a mãe do Chico desencarna, ela passou dificuldade porque ela percebeu que não tinha morrido, foi até a igreja, lá na igreja ela viu que as pessoas da igreja eram pior que ela, e ela estava ali naquele conflito, né, da morte, e aí ela pediu ajuda, e quando ela foi se restabelecendo, entendendo os processos, perguntaram o que ela queria, ela disse que queria conhecer o planeta Vênus, e levaram ela até lá. E ela conheceu os seres de Vênus que habitam aquele planeta numa outra dimensão, né? E aí está no livro A Carta de uma Morta, que foi psicografada pelo Chico Xavier. Então ali ela conta o contato que ela teve com esses outros seres, né? Então assim, na transição planetária, quando já chegar esse período de regeneração, que toda a alma rebelde for removida, os espíritos retardatários, esses seres vão se comunicar com a gente, porque vai vir, segundo como é que é o nome dele, o Haroldo Dutra, ele disse que vai encarnar para mais de 1 milhão de espíritos trabalhando com arte, com a música, com aquela coisa que eleva, né, as frequências do planeta. Então ele disse que vai vir, inclusive, Beethoven, Mozart, toda essa egrégora que já estão esperando a oportunidade, quando for tirado um pouco desse peso do planeta,
para encarnar aqui, para elevar a frequência. E aqueles que estão assim um pouco, né, em cima do muro, então eu estou perdida, né, porque eu não vou para lá porque eu não somos perfeitos. Mas através desses espíritos que estão encarnados aqui, a gente vai fazer, caminhar atrás deles, repetindo os atos, né, e aquilo que eles estão trazendo. Então, a gente vai ser, eles vão ser o nosso exemplo, né, e eles vão governar essa área da cultura, da educação, né. Dizem que Emmanuel já está encarnado, já para vir com essa parte da educação, para melhorar a educação das crianças. E as crianças que estão vindo, se a gente observar, elas trazem muito conhecimento. Com 5 anos de idade, elas tocam música, elas fazem coisas que a gente não faria com 7 ou 10 anos. Então, a gente já vê a mudança acontecendo no planeta. E aí vai vir a separação do joio do trigo, né? É aquele que deu uma boa semente, é aquele que cultivou e fez algo em prol do outro e em prol do planeta. Esses são o trigo, né? Que foi uma semente que vai produzir algo em prol de alguém, das coisas, né? Das leis. Enquanto que o joio vai ser recambiado lá para aquele plano para começar toda a trajetória. Então, dentro disso tudo, o Cristo é que está alavancando toda essa massa de seres humanos junto, né? Ali com os seres que trabalham com essa coisa da reencarnação, né? Dos nossos karma, né? Então, as coisas vão ser muito diferentes, não vamos ter mais a lei do karma e não vamos precisar nascer numa família ali para resgatar alguma coisa. A gente vai vir com a mente mais inteligente e já sabendo qual é o nosso compromisso aqui na Terra. E já vamos estar pronto, praticamente. Quando deixar esse corpo aqui, na próxima leva, a gente já vem um pouco mais purificado, porque lá a gente já vai aprender mais algumas coisas e já não vamos vir com esse véu tão fechado, né? A coisa vai estar mais, a gente vai ver com mais clareza as coisas. A gente já percebe isso, né, naturalmente, né? A gente vai em algum ambiente, a gente sente que a energia lá está um pouco densa, dentro de um supermercado, dentro de um shopping, a gente já vê que ali a gente fica até um pouco sonolento, e eu com algumas pessoas, a gente sente algumas variações energéticas, né? Então, imagina quando o planeta estiver todo regenerado, onde não vai ter doença, não vai ter essa cirurgia física, vai ser uma coisa espetacular. O planeta vai dar um salto, né? Dentro do universo, ele vai fazer parte da Confederação Galáctica, né? Fazendo parte, ele sai daquela quarentena que ele foi lá isolado, né? Como houve no planeta de Capela, né? Que foi também canalizado. A planeta Capela, também muitos seres saíram de Capela, vieram encarnar na época do Egito, ali para fazer os seus processos. São seres que sentem uma saudade imensa de alguma coisa, porque saíram de um lugar onde tinha muito conhecimento, e aqui o povo ainda, a maioria se arrastava, né, na sua evolução. Então é o que vai acontecer com a Terra, né? Como a gente conhece Capela, né? Mas deve ter outros aí que passou por esses processos e a gente nem sabe que aqui a gente tem muito pouco acesso às informações do que acontece no cosmos, temos muito pouca informação. Isso que a gente vê através da ciência, ainda a ciência ela é muito limitada porque ela prova tudo que é natural, tudo que faz parte daquilo que é natural e orgânico, né? Mas a maioria das informações elas não são vistas pelos olhos humanos, né? Elas são vistas pelos olhos da alma, e isso o cientista não consegue ainda. Por enquanto, não, mas no futuro, quem sabe o cientista já vem com essa mentalidade, já usando o espiritual com o mundo material. Então a gente pergunta, então o mundo não vai se acabar? Na verdade, a lei da natureza, ela também prevalece, né? Sempre houve terremotos, sempre teve essas catástrofes no planeta. Antes acontecia alguma coisa na China, a gente não ficava sabendo. Hoje acontece ali, a gente já fica sabendo, porque a tecnologia está mostrando tudo, mas sempre houve esses processos naturais do planeta e por enquanto continua, porque a Terra precisa também chacoalhar a essas coisas, né, que a gente acaba, né,
E no futuro pode ser que ela se estabiliza e talvez não aconteça tanta tragédia, né? E se acontecer, a gente vai saber um bom tempo para a gente se prevenir daquilo, né? Então, eu não sei se eu estou no tempo ainda ou como é que está. Tem mais uns 5. Né? Então, para a gente entender, eu espero que algo aconteça, não. Eu tenho responsabilidade perante a transição planetária e eu tenho um compromisso de fazer com que o meu planeta seja um planeta mais sutil, um planeta melhor, através dos meus pensamentos e daquilo que eu emito. Não preciso falar nada, né? Porque se a gente não tem uma coisa boa para falar, a gente deveria não falar. Mas também o pensamento, o que a gente pensa é visto pela espiritualidade. Até o Bezerra de Menezes deixou uma carta, né? Falando que a psicosfera do planeta é tão densa que os seres de luz têm dificuldade de enviar uma frequência de harmonia, porque cria-se esse miasma, né, que a gente chama, né? A forma de pensamento, ela cria um ranço que não deixa a luz entrar. Então a gente tem que fazer oração, sim, pedir ao Cristo, né, que mostre qual é o nosso passo, o próximo passo. A oração do Pai Nosso, ela tem muita informação. Quando a gente fala a oração do Pai Nosso, né, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, porque a gente santifica o nome de Deus, né? Que desça o teu reino aqui na terra, como é no céu. No céu existe uma lei que governa tudo. Então a gente pede o reino de Deus aqui na terra, que seja igual como é lá, né? Aí o pão nosso de cada dia dá hoje, não preciso me preocupar com o dia de amanhã, porque hoje eu tenho o necessário para mim sobreviver. É o que o Cristo falou no Sermão da Montanha, né? Que seja feita a vossa vontade. Quando a gente diz isso, é a vontade da fonte de Deus, não a vontade do nosso pequeno ego, né? O nosso ego humano ali, que é da personalidade, que às vezes não é nem a nossa alma. Então a gente tem esse ego para a gente sobreviver, né? A gente não morrer. Então ele fica ali no controle para a gente não passar pela morte. Mas a alma às vezes não tem nada a ver com aquilo que está pensando ali. Aquilo que está pensando é bem diferente. A alma ela é uma coisa sutil, ela é intuitiva, ela sabe das coisas, ela tem uma serenidade e essa paciência que o ego não tem. O ego está sempre em conflito, ele está sempre brigando, querendo algo, ele está sempre querendo alguma coisa, ele está sempre na insatisfação. Mas ele está assim porque ele está separado da fonte de Deus, da fonte criadora. Como aqui é um planeta de dualidade, nós fomos divididos, né, entre sombra e luz, e ficamos separados da fonte, que é Deus, né, do divino. Então, quando a gente vê que está nessa luta de preocupação e buscando coisa que é daqui, a gente serenamente diz que seja feita a tua vontade, e não essa vontade aqui. Porque o Deus que está lá dentro de mim, Ele sabe que me colocou aqui para algum propósito, para algo, né? E quando a gente se deixa guiar por essa alma, por esse Deus, essa divindade, a gente fica em paz. Não importa o que aconteça, eu olho para aquilo e foi necessário. E aí eu não fico brigando contra aquilo, né? Ou então eu pergunto, o que isso quis me ensinar com essa prova? O que essa prova está querendo me dizer que eu não estou prestando atenção? Aí a gente faz essas perguntas e se acalma. Está tudo certo. A morte não existe. Por que eu vou me preocupar? Eu vou deixar esse corpo. Aí eu vou ficar no estado melhor do que esse, com certeza. Sempre é melhor, bom, se eu tiver com as minhas questões mais ou menos resolvidas. E aí eu vou dizer, nossa, cumpri pelo menos uma parte da minha missão. Aí a gente chega lá um pouco vitorioso, né? Eu acho que muita gente espera isso da gente também, né? Eu acho que os nossos pais, os nossos avós e todos aqueles que, né, esperam que a gente saia daqui vitorioso, né? Como dizia o Cristo, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Assim como ele dizia, eu acho que nós deveríamos dizer isso também. Eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a isso. Eu sou algo além disso, né? Mesmo que eu não saiba, eu tenho que ter certeza disso, porque a fé é isso, né? Que eu não pertenço a esse mundo. Mas vim para cá para poder experienciar. E está tudo certo, né? Então é isso, eu espero que eu tenha trazido um pouquinho, né, dessa fala. A gente estuda para uma direção, chega aqui e vai para outra, mas é assim mesmo.
E espero que tenha contribuído um pouco, né? Então, eu agradeço a Deus e que possamos realmente, né, dar um passo de cada vez com responsabilidade, sabendo que temos cada um compromisso, né, com o nosso amado planeta. Quando a gente olha lá de cima, ele é magnífico, né? Ele tem umas partes do planeta que são belíssimas, que são a natureza. A gente às vezes esquece de entrar em contato, né, com as cachoeiras, com as matas, com as árvores, que são reinos também. Então tem o reino humano, tem o reino vegetal, o reino animal, que estão em processo também de evolução. E eles merecem também o nosso respeito e a nossa gratidão. Então é isso. Gratidão. Nós que agradecemos, Vanderlei, muito obrigada. E que tudo isso possa nos fortalecer nessa caminhada. Um passo de cada vez, mas com firmeza, com segurança, sabendo o que nós vamos fazer e sabendo o que nos espera, dependendo do que nós façamos. Então, nesse momento, nós vamos encerrando esta parte da palestra doutrinária, agradecendo novamente a Deus, a Jesus, a nossa doce Mãe Maria, pela oportunidade de estarmos aqui e que nós possamos retornar aos nossos lares em paz e carregando muita luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra